Opa, vamos falar aqui rapidinho, ó. Eu trouxe para você aqui hoje 8 formas de você otimizar seu tempo dentro do Figma. A otimização de tempo é um dos pontos principais quando você está trabalhando em algum projeto, porque isso quer dizer grana para você, mais tempo para você aplicar em outros processos ou em outros projetos. Então aqui, foca comigo que são 8 macetinhos que você tem que ter de domínio no teclado para que você realmente consiga fazer uma agilidade ali no processo e realmente reduzir esse tempo que vai te ajudar muito. Então aqui, 8 pontos diretamente aqui, ó. Vou começar já direto aqui, ó, no mouse você já vai ver. Esse é um dos pontos que eu vou te posicionar. Mas vamos lá, zoom localizado, ó. O zoom localizado é o que? Tá vendo o ponteiro do meu mouse? Aonde eu setar ele em cima e eu der um scroll com o meu mouse aqui, ó, que o scroll é o que? O scroll é aquela bolinha que você roda aqui no mouse. Então, aonde eu setar o mouse, o ponteiro dele é onde ele vai puxar o scroll. Então, é só como é que você faz esse setar aqui para você ter uma ideia. Você segura o Ctrl em cima e roda ele aqui, ó. Então, você tem um ponto direto já. Se você segurar o backspace e puxar, que é a barra e o mouse, é esse 2 aqui, ó, mover rapidamente. Ou seja, eu consigo mover por toda a tela, passar para um lado, para o outro, normal. Só que aí para mim ver um scroll num ponto exato, bem, quero dar uma olhada aqui para ver se está bem encaixado, volto para trás, seguro a barra, puxo, zoom de novo, volto para trás, seguro a barra, zoom, volto de novo e assim vai, ó. Assim você faz o processo o dia inteiro. Então, se você analisar no fato, não, eu vou passar ele rapidinho, tá? Clica aqui, aí você vem aqui, dá um mais de novo, aí você roda, aí você dá um mais. Meu, você se perde, não dá tempo e não é um processo nada legal você fazer assim, porque você precisa de otimização. Então aqui, de cara, você já tem mover rapidamente do mouse, só segura a barra e puxa ele para um lado, para o outro com o teu mouse. Então a barra tua aqui é o que faz isso acontecer. Então eu vou até tirar aqui a opacidade para ele ficar melhor. Lembrando que já que eu estou falando de opacidade, olha aqui, opacidade de 1 a 0 no teclado. Toda vez que você tiver algum componente, alguma situação na tela que você quer dar uma opacidade para ela, só clique em cima e seleciona os números, sendo que o 1 é o com maior nível de opacidade, que ele fica só com 10%, e o 0 ele dá 100%. Então 9, 8, ele vai mostrando aqui no cursor no final da tela. Ó. Só que você consegue ver também aqui, ó, na barra lateral o aumentar dessa porcentagem. E vale lembrar que você clica e faz esse movimento manual também, de 0 a 100. Então eu vou colocar aqui 0, olha lá, zerou também. E eu vou colocar aqui 100, para a gente poder ver. Pronto, ele está com 100% ali, sem problema algum. Então a opacidade também é um contexto aqui que a gente já falou. Um detalhe bem interessante é Alt e arrasta. Eu uso isso daqui o tempo inteiro dentro do Figma. Pô, quero fazer uma duplicação de um conteúdo? Segura Alt e arrasta. Aí brinco com ele, trabalho com ele. E lembrando que sempre é um ponto muito interessante. Eu tenho uma imagem só. Pô, eu vou usar ela? Não. Vou dar segura aqui o Alt e arrasta, vou duplicar ela e deixar ela fora. Porque é sempre importante você ter uma imagem em reserva caso você dê conta de destruir o posicionamento exato que você tem dessa imagem, que seria a única que você teria. Então assim, fique esperto na hora que você for fazer o tipo de trabalho, porque você não tenha um retrabalho. Então é o principal, é o primordial que eu falo para você. Como o Figma ele não trabalha com camadas destrutivas, ou seja, não tem como eu estragar uma imagem ali, eu sempre consigo voltar ela, ainda mais se ela for um vetor. Então aqui o que remete ao que? Pô, às vezes você tem um traço com uma caneta aqui que ficaria legal, e aí de repente você tirou ele lá fora e agora você não tem mais a imagem para saber onde ela é. No Ctrl Z você arruma, mas dependendo da quantidade de vezes que você já arrumou, já trabalhou outras camadas que estavam em volta, já não compensa mais. Então, se é uma imagem que você realmente tem certeza que você vai ter um perigo, um risco ali, duplica, deixa ela fora guardada ali, você vai lá e simplesmente desabilita ela, mas está ali, está duplicado. Vou excluir essa camada para você ver aqui. Ou seja, segurou Alt e arrastou, ele faz a duplicação de uma camada. Então vou deixar ele aqui também.
o zoom localizado aqui, que é o scroll que eu já falei para você, segura o Ctrl, vai com o scroll diretamente no ponto que você quer. Também a mesma coisa, já falei sobre ele. A letra K. O K, eu vou falar um negócio para você. É, de longe, a melhor forma de você dimensionar qualquer tipo de item dentro do Figma. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou clicar na banana e clicar no K. Ó. Você vai conseguir enxergar a diferença do K se você olhar lá no meu cursor. Você vai ver ele lá, ó. Eu vou clicar na letra V. Ele vai ficar menorzinho. Eu vou clicar no K. Vai ficar maior. Só que aí se você olhar lá na ponta esquerda, lá em cima, no menu, você vai ver que ele vai trocar um íconezinho entre o V e o K. Ó. Ele vai trocar. Vou até abrir o menu para você dar uma olhada. Ó. Eu tenho aqui o Move e eu tenho o Scale. Entendeu? Então, ó, Move é V, Scale é K. O que é o Scale? O Scale, quando ele está ativado, é para você fazer o quê? Um posicionamento aqui, uma dimensão. Você vai redimensionar o tamanho desse item sem perder nenhuma das estruturas dele. Ele está travado, ou seja, ele vai ser sempre proporcional. Agora, se eu clicar no V, agora eu estou com ele, não é proporcional. Aí eu vou distorcer a imagem. Então vale lembrar um Ctrl Z para voltar ele aqui, letra K sempre que você quiser fazer um proporcional aí. Ou também, claro, não está aqui diretamente, mas se você segurar o Shift, você vai fazer o mesmo processo também. Então eu tenho aqui o Shift normal. Só que qual é o problema de usar o Shift? Vamos supor que eu estou aqui conversando com você e de repente eu vou usar um Shift. Eu estou indo, de repente eu solto o dedo do Shift. Pronto. Na hora que eu soltei o dedo, ele deformou a imagem. E aí? Tem que dar um Ctrl Z e voltar. Então, para você não ter esse problema, só dá um letra K, brinca ali, ó. Ah, beleza, eu vou só mexer um pouquinho aqui, dar um V de volta e aí você vai fazendo o processo sem problema algum. Então, aqui você tem também esse processo para você não ter que se preocupar com essa estrutura. Ctrl G, ele é bem básico. Você está vendo que aqui eu tenho 3 imagens, que são 3 bananas aqui que formariam um cacho. Só que elas são 3 imagens separadas. Embora elas estejam cada uma no seu grupo, ó, são 3 grupos, eu vou tirar aqui a imagem para você ver. Ó. São 3 grupos, elas são 3 imagens separadas. Se eu falar assim, bem, eu vou exportar esse cacho de banana, né? Então eu vou segurar no que aqui nos 3 itens que estão todos selecionados e vou vir no export. Na hora que eu chegar no export, olha lá, ó, eu tenho 3 layers para fazer o download. E na verdade eu quero um único. Então o que eu faria aqui? Vou clicar fora, vou selecionar os 3 novamente e vou dar um Ctrl G. Pronto, ele unificou todos em uma camada completa. Se você ver aqui a camada 13, dentro eu tenho 3 grupos, ó, 3 camadas. Então se você olha para esse processo, agora ao clicar aqui no export, você tem um grupo único para fazer o download, ou seja, você vai fazer um download de uma imagem única. Então o Ctrl G serve para isso. Lembrando, o Ctrl G formou um grupo, não quero mais. O que você faria? Você vem dentro desse grupo aqui, ou você pode fazer isso manualmente, que é simplesmente selecionar os 3 aqui e puxar ele fora, que ele vai sumir o grupo maior. Ou caso você não queira, você vem e faz o clique dele, abre ele aqui e botão direito e dá um grupo nele. E aí também você vai tirar ele dentro dessa estrutura. Lembrando que, dependendo de como você tira ele, ele pode setar. Olha lá, ó, você viu que eu setei direto num grupo, ele voltou para os 3 normais. Então, dependendo da forma como você faz esse agrupamento, ele pode voltar a ser várias camadas abertas. Então, eu recomendo que você trabalhe sempre com um grupo quando você for fazer algum tipo de mais de um item. Aqui eu tenho um grupo, também a mesma situação. Dentro eu tenho 1, 2, 3 itens. Isso é interessante porque agora eu tenho um grupo e eu consigo fazer um download dele sem ter que me preocupar com ficar selecionando um arquivo ou outro. Arquivos, itens separados, eles são importantes e legais quando você vai fazer algum tipo de animação. Do contrário, eu evito. Então, para mim, é muito mais vantajoso manter ele sempre em grupo. E lembrando que você, quando faz o grupo, se você renomear ele corretamente, você não tem nenhum tipo de problema depois com encontrar. Não é o caso dessa barra aqui, porque tá bem brabo ali. Mas faz da forma correta aí, que é o quê? Esse nomear isso é a melhor forma. Então aqui também já finalizamos esse processo. Duplicar, uma duplicação posicionada que eu chamo. O que é a duplicação normal? Duplicação normal é o que eu já expliquei para você. Segura o Alt e arrasta ele e ele está ok.
Eu vou pegar aqui para você ter uma ideia, essa banana aqui, e vou fazer uma duplicação dela usando esse Ctrl D. Primeira situação que você tem que fazer é, ó, pegar essa daqui que é a maior no caso. Primeira situação que você faz ali no Ctrl D é você segura o Alt e duplica. Dupliquei, correto? Chega no ponto que você quer, você vai ver, ah, esse é o ponto que eu quero, ó. Vamos falar assim, ó. Pronto, aqui é o ponto que eu quero. Vou encostar um no outro, beleza. Eu vou soltar o mouse e o Alt. Agora eu não posso mexer em mais nada, porque a partir do momento que eu mexer, a configuração que o programa fez, ele vai se perder. Agora eu venho aqui e faço o quê? Ctrl D. Ó. Ele vai fazer o duplicate desse ícone, desse item, né, no caso, e ele vai fazer um duplicate com a medida exata daquela estrutura que você mesmo criou. Então eu vou dar um Ctrl Z para voltar, para você ver, ó, ele é exato. Vamos lá de novo, só para você não se perder aqui. Segura o Alt, clica, eu vou arrastar ele para baixo agora, ó, um pouco para baixo. E vou soltar tanto o mouse quanto o Alt. Agora Ctrl D. Ó. Pronto. Ele está levando, ó, todo o processo idêntico a uma escada exata. Então você consegue fazer o quê? Uma automatização desse processo e fazer uma replicação correta no pixel exato que você deixou. Então você colocou 12 pixels, ele vai replicar de 12 em 12 o mesmo processo. Então faz aí um teste que você vai curtir pra caramba esse efeito. Vou dar um Ctrl Z até voltar ele aqui. Então aqui já está também finalizado. E aqui o famoso Shift H. O que é o Shift H? William, tá legal, gostei, só que eu queria inverter essa banana para que ela fique no padrão do cacho ali. Shift H. Shift H você vai fazer a inversão dela. Oh, mas tem a sombra, clica na sombra, Shift H. Aí você vai fazer essa movimentação inteira. O que acontece? Algumas pessoas falam, ah não, mas dá para fazer uma movimentação de outro jeito. Dá sim. Ó, eu duplico ela aqui, ó. No caso, se eu quiser, eu faço assim. Só que quais são as chances dele não ficar com a mesma medida exata ali, ó? Entendeu? Então, sim, eu recomendo que você trabalhe sempre essa inversão nesse formato, porque senão, ó, você não vai ter um controle nele de falar assim, pô, vou dar um Shift H aqui, um de frente com o outro. Aqui ele tem o mesmo tamanho e proporção, a única coisa que ele fez foi inverter ele em 180 graus. Então, assim, pensando por esse padrão, você tem aí 8 oportunidades de você simplesmente reduzir bruscamente o trabalho e o tempo que você tem dentro do teu Figma. Então, se você olhar ali para aquele conceito, você vai sempre conseguir entregar o máximo de agilidade trabalhando com o teu mouse aqui, fazendo todo o processo. Ó, aqui tem uma sombra. O que é essa sombra? É nada mais do que uma opacidade. De 1 a 0 ali, repliquei ela, coloquei um nível 1, nível 2, o nível 2 ficou legal, beleza. Eu tenho aqui a estrutura, beleza, vou fazer um Shift H para me trocar ela para o outro lado, troco também essa parte aqui embaixo, beleza, e agora? Eu vou trabalhar um Ctrl G, bem, então eu quero os dois juntos, tanto a sombra quanto a parte de cima num grupo. Ctrl G, agrupei os dois, ó. Agora na hora que eu dou um Ctrl H, ele volta os dois juntos, então tá ok. Barra e mouse, ó, segurou o Ctrl, scroll, eu quero olhar esse pontinho aqui, não, beleza, agora eu quero olhar esse outro ponto. Pô, eu não quero voltar o scroll para mim ter que olhar. Segura a barra de espaço aqui e vai no outro ponto, entendeu? Então aqui estão níveis de agilidade. E é claro, se você falar que você quer, você pode selecionar os três juntos aqui e puxar um Alt para fazer uma segunda estrutura aqui. William, legal, tal, mas eu queria reduzir ele. Segura o K, clicou, né, no K no caso, e puxa ele para um tamanho aqui e coloca ele no outro também, num outro tamanho. Segura o K, olha lá. Aí depois você aperta o V, ele volta ao normal, você não tem que se preocupar com nada. Se você selecionar todos aqui, traz ele mais próximo aí, ó, pronto. Bem, agora uma pergunta que não quer calar. Por que banana? Não sei. Simplesmente, eu estava desenhando aqui, eu falei assim, vou desenhar uma fruta e fui escolher a banana, porque ela é um processo até mais rápido de você desenhar do que algumas outras frutas. Fica a dica aí, espero que você tenha curtido. E um detalhe, todo esse processo que você viu aqui, mais os processos que você vai encontrar na minha página, no meu Instagram, tudo isso eu trago em um curso e muito mais envolvendo desafios e outras informações que são bem bacanas lá dentro. Iluminação, blend molds, detalhes incríveis no meu curso boraprofigma.com.br. Dá uma passadinha lá no nosso curso, dá uma passadinha no Instagram e segue
a gente aqui no canal, que vai ser incrível ter esse conteúdo para você. Sucesso na caminhada. Tchau, tchau.